Era uma vez um menino que sonhava acordado. Um menino que cresceu brincando com máquinas, estradas de ferro, pontes, trens. Um menino que se tornou homem e continuou sonhando com máquinas e progresso. Agora, as máquinas já não eram mais brinquedos. Em seus projetos e em suas mãos, tornavam-se instrumentos de trabalho e molas propulsoras de desenvolvimento. Um homem que, depois de exercer relevantes cargos públicos, eletivos e na área técnica, chegou ao governo do Piauí. Por onde andou, o seu lema de vida era: o difícil a gente faz hoje, o impossível a gente faz amanhã. Também costumava repetir: para o Piauí, o ótimo é pouco. O homem ganhou o mundo em busca de seus sonhos, porém, jamais esqueceu suas raízes. Bem, eu sou o mais novo descendente de uma família de 8 irmãos, 4 homens e 4 mulheres, e nasci e me criei às margens do rio Parnaíba, mais precisamente do rio Igaraçu, o terceiro braço que compõe o delta do rio Parnaíba e que envolve a cidade de Parnaíba. Nasci numa residência que tinha mais de 100 anos de existência, que pertenceu ao meu avô, que era praticamente proprietário de toda a ilha grande de Santa Isabel, era uma sesmaria. Desde cedo, na rigorosa formação familiar, incorporou o espírito da disciplina, aplicado pela vida inteira aos estudos e ao trabalho. E aprendi muito cedo a trabalhar, porque minha mãe era uma mulher muito enérgica e meu pai era juiz, gostava de ver as coisas todas muito certas, muito justas, não aceitava nada que não fosse correto e direito, e queria até, inclusive, que eu me formasse em direito. Ele era formado e nenhum dos filhos seguiu a carreira dele. Infelizmente, ou não, uns são médicos, outros eram agrônomos, e as moças ficaram com empregas domésticas, e eu fui estudar engenharia. Muito cedo também, ele se fez ainda músico por orientação da mãe, que era pianista. A minha mãe quis que eu aprendesse piano, que era o instrumento dela. Claro que um menino que vive numa fazenda, estava numa fazenda, não tinha muita paciência para ficar lições muito exaustivas de quem quer aprender um instrumento como piano. Mas afinal de contas, alguma coisa eu aprendi, isso me valeu muito ao longo de toda a minha vida. A primeira escola que influenciou de forma marcante a sua formação intelectual foi o antigo Ginásio Parnaibano, situado na Rua Grande, no centro de sua cidade natal. Como os jovens de sua época que sonhavam aprender mais, ele também deixou a sua terra em busca de mais conhecimentos e novos horizontes. Mas eu fui direto para Itajubá, uma escola de engenharia elétrica e mecânica, e que me seduziu, porque eu, quando era menino, e a minha irmã mais velha era casada com um inglês, era gerente de uma companhia de navegação e sempre passava temporadas no Brasil, sempre que ela vinha de lá, ela trazia brinquedos mecânicos, elétricos, um sistema chamado Mecano, em que os meninos se especializavam em montar estruturas de ponte, máquinas, guindastes, carros, etc., e maquininhas a vapor e elétrica. Quer dizer, eu tinha um verdadeiro laboratório em casa desses instrumentos que elas traziam da Inglaterra cada vez que vinha, que eu tinha uma verdadeira sedução por isso. Formado em engenharia civil, mecânica e elétrica, aos 24 anos, ele foi trabalhar na Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1948, aos 30 anos, entrou por acaso na política e se elegeu prefeito de Parnaíba. Nas eleições seguintes, era deputado estadual. Com vocação para o executivo, renunciou ao mandato parlamentar para assumir a direção da Estrada de Ferro Central do Piauí. Foi eleito prefeito de Parnaíba pela segunda vez em 1954 e retornou à direção da Estrada de Ferro em 1960. Em 1963, foi trabalhar no Ceará,
Todo o estado foi eletrificado por ele. Em 1971, assumiu o governo do Piauí. Em seu mandato, sacudiu o estado, abrindo frentes de obras públicas para todos os lados. Ao sair do governo, assumiu a direção do Polo Nordeste e depois a presidência da EBTU, construindo metrôs e grandes metrópoles brasileiras. Em 1979, assumiu o mandato de senador da República. Voltou ao governo do Piauí em 1987. Em 1994, foi eleito deputado federal e, em 98, senador. Em 2004, foi nomeado conselheiro da República. Faleceu em Brasília, no dia 28 de setembro de 2009, aos 92 anos, no exercício de seu segundo mandato de deputado federal. Alberto Tavares Silva, o governante que sonhou um Piauí grande, fez grandes realizações como a ligação do Piauí de ponta a ponta por estrada asfaltada, a eletrificação do estado com energia produzida pela hidrelétrica de Boa Esperança, os novos e importantes prédios públicos, como os palácios do governo e da Justiça e o edifício sede da Cepisa. Ruas e avenidas sendo rasgadas, alargadas e urbanizadas em Teresina, com um toque paisagístico novo e mágico. Os primeiros hotéis modernos, os hospitais pré-fabricados que chegavam da Inglaterra de avião, o Parque Zoobotânico, o Terminal de Petróleo de Teresina, o Albertão e a inesperada e vibrante presença do Piauí no campeonato nacional, com um time valente, o Tiradentes. Ao cenário esportivo brasileiro ficamos integrados. Agora também temos o nosso estádio e nossas equipes de atletas participam nos campeonatos nacionais. Mais o projeto de navegação do Rio Parnaíba com o Navio do Sal, o Parque Poticabana e o metrô de Teresina, que foi idealizado também como uma solução para o caótico tráfego urbano de Teresina. O governador Alberto Silva, que no início da semana havia anunciado que a partir do dia 2 de fevereiro esse tipo de problema iria acabar com a descida dos trilhos para o leito do metrô, foi ver de perto o acidente e mais uma vez afirmou que a partir do próximo dia 2, o teresinense vai ficar livre de vez dos transtornos causados pelas passagens de 6 trens por dia na linha férrea que cruza a Avenida Frei Serafim. Esse é o último trem. Para provar que ele precisava sair, deu azar nesse ônibus e foi apanhado pelo trem. É histórico esse acontecimento de hoje à tarde aqui. Esse é o último trem que está passando na Avenida Frei Serafim e que, afinal de contas, pegou um ônibus. Felizmente não morreu ninguém, graças a Deus. Mas é histórica isso aqui. Nessa tarde bonita, está passando o último trem pela Avenida Frei Serafim. Vamos dizer isso bem claro a todos os piauienses. Esse é o último trem. Além dessas obras estruturantes, Alberto Silva também abraçou a reforma no ensino público, com a valorização do professor, a instalação da Universidade Federal do Piauí, a restauração e ampliação do Teatro 4 de Setembro, reinaugurado com pompa, com a apresentação do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e concertos da Orquestra Sinfônica Nacional, mais a presença da família real. O plano editorial do Estado, o monumento aos heróis do Genipapo, a descoberta do litoral do Piauí, que não passava de uma pequena mancha azul no mapa e se transformou em atração turística. Todas essas grandes realizações transformaram o Piauí e encheram os olhos dos piauienses. Mas a maior obra de Alberto Silva ficou invisível e se constituiu justamente na mudança de mentalidade de um povo que se conformava com pouco. O governador Alberto Silva foi capaz de liderar um complicado, admirável e bem-sucedido processo de elevação da autoestima dos piauienses. A partir de então, o piauiense despertou para o seu potencial, ganhou autoconfiança e passou a acreditar em um Piauí melhor. Um Piauí que avançou muito e que, com o esforço de todos nós e a força de seu povo, vai avançar ainda mais. Afinal, depois de Alberto Silva, com a sua engenhosidade,
a sua determinação e o seu otimismo, o Piauí nunca mais foi o mesmo.